Disfunção erétil. Por que eu tenho? Essa é uma pergunta muito frequente em alguns homens aí no nosso dia a dia. Sou o Dr. Gilberto Viana, sou médico urologista, andrologista, especialista em medicina sexual. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da disfunção erétil. A disfunção erétil, ela é multifatorial e basicamente a gente divide ela em dois principais ramos, tá? O que a gente chama de disfunção erétil de origem orgânica e disfunção erétil de origem psicológica. A disfunção erétil de origem orgânica, no geral, ela está relacionada a doenças crônicas do paciente. Pacientes diabéticos, hipertensos, operados de prostatectomia radical, idosos, com alguma doença vascular, doenças neurológicas, doenças crônicas. Então, esses pacientes vão ter uma disfunção erétil de origem orgânica. Então, o diagnóstico disso tudo é clínico. A gente vai avaliar e ver o que está acontecendo. E tem a disfunção erétil de origem psicológica. No geral, ela é consequência, ela pode ser consequência da disfunção erétil orgânica também. Então, o paciente começa a ter falhas ali pelo diabetes, por exemplo, ou outras doenças crônicas, e aí ele começa psicologicamente a ficar abalado. Mas a gente pode ter a disfunção erétil de origem psicológica pura. E por que isso acontece? Tá? Isso a gente observa ali num paciente jovem, sem comorbidades, sem doenças, que fala que ocasionalmente se masturba, ocasionalmente tem uma relação, ocasionalmente tem uma ereção adequada, que perde no meio da relação aquela ereção. Esse paciente a gente talvez classifique ele como uma disfunção erétil de origem psicológica. A disfunção erétil de origem psicológica, ela inclusive é muito frequente, ela é a mais frequente no nosso dia a dia, é o que a gente mais vê no consultório. Então o primeiro passo que o paciente tem que fazer é tentar entender, aceitar, falar, será que eu estou tendo disfunção erétil de origem psicológica? Muitos homens realmente entendem, aceitam, até falam pra gente, doutor, eu acho que o meu psicológico não está legal, ou a gente vê isso acontecer de o paciente negar. Fala, eu não acho que eu tenho isso, eu acho que eu posso ter outras coisas. E para isso a gente tem exames, eu vou falar em outros vídeos sobre os exames e sobre o que a gente pode fazer para identificar ou descartar uma disfunção erétil orgânica, uma disfunção erétil psicológica. E quando a gente fala de disfunção erétil psicológica, fica aquela impressão que eu sou doido, porque eu não estou bem, porque eu tenho algum problema psicológico. Não é bem assim. Basicamente é disfunção erétil de origem psicológica ou social, alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, no trabalho, com a família, com a esposa, com filhos, financeiro, problemas entre amigos, na sua casa, na sua cidade. Na época da pandemia, por exemplo, aumentou muito a quantidade de pacientes com disfunção erétil. Então, são problemas todos relacionados ali ao meio que o paciente vive, ocasionando uma falha, depois entra numa segunda falha, é o que a gente fala de ciclo da falha. O paciente falha uma vez, amanhã aumenta a sua chance de falhar, e ele entra num estágio de ansiedade, e ele não consegue mais sair desse ciclo da falha. A gente tem várias medidas para isso, mas é importante inicialmente a gente reconhecer as causas de disfunção erétil. Na maior parte das vezes o diagnóstico, como eu falei no começo, é clínico. A gente ali pela anamnese, pela história clínica, a gente consegue saber. Então se você está sofrendo de disfunção erétil, não sabe o que está acontecendo, é importante você sentar com um urologista, e aí vai um adendo, um urologista que goste de medicina sexual, que ouça o paciente. Essa é uma das principais recomendações hoje para nós que trabalhamos com medicina sexual. Precisamos ouvir e entender o quadro clínico do paciente. Então, caso você esteja tendo disfunção erétil, se sentindo, às vezes, mal ali psicologicamente, procure a gente, procure um urologista. Vai ser um prazer atendê-lo, a gente vai tentar entender. Muitas vezes a gente precisa de tempo, ou às vezes mais de uma consulta, para poder identificar algumas causas. Eu falei de causas sociais, por exemplo, mas existem casos mais graves que a gente tem que mandar para terapia, onde o terapeuta ele tem que identificar, por exemplo, traumas, abusos, tem coisas, outras coisas ali relacionadas, tá bom? Então, se você está sofrendo disfunção erétil, venha para um urologista, nos procure, vamos tentar entender de onde está vindo, a gente faz alguns exames básicos, tem exames específicos e vamos dar um diagnóstico para isso, para partir para um tratamento, porque nenhum homem, né, quer ter disfunção erétil, nenhum homem merece ter disfunção erétil. Caso você esteja sofrendo com isso, a gente tem uma saída, tem soluções para isso, tá bom? Então, um
Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos sempre nos manter informados sobre a medicina sexual. Abraço.